Bom dia a todos. Estou estudando os processos fundamentais da memória, de acordo com o livro do Feldman, a Introdução à Psicologia, e eu irei trazer aqui alguns conceitos básicos dos básicos mesmos. Os estudiosos, o livro define 3 processos básicos da memória: codificação, armazenamento e recuperação. São esses 3 processos básicos da memória. A codificação é o registro inicial da memória. Por exemplo, o que é isso? É uma caneta, que é o registro inicial da memória. Eu consigo deixar ela permanentemente gravada, essa informação, porque eu já tenho algum contato, essa informação já está gravada há muito tempo na minha memória, já está na minha memória a longo prazo. Mas vou dar outro exemplo. Eu tenho aqui o nome processador executivo central. Eu li aqui o nome processador executivo central. Eu acabei de ler esse nome. Eu fiz um registro inicial, processador executivo central. Porém, se eu não fizer um ensaio de repetição, eu não consigo deixar essa informação na memória de curto prazo. E se eu não fizer um ensaio elaborativo, eu não consigo deixar essa informação na minha memória de longo prazo. Mas, no final, vamos chegar a um maior entendimento sobre essas memórias que eu acabei de frisar. Mas vamos entender os 3 processos básicos da memória. Codificação, como já falei, o registro inicial. Eu tenho eu gravo aquela informação no primeiro momento. Eu gravo aquela informação. Eu sei que isso é um controle. Bom, isso aqui é uma codificação. É o primeiro registro da informação. Aí eu vou ter o quê? A memória. Eu vou ter o armazenamento. O que seria o armazenamento? O armazenamento é quando eu guardo essa memória, essa informação, de maneira que ela possa ser mais tarde utilizada. Por exemplo, um advogado, ele trabalha com vários processos, com vários clientes. Então, ele tem vários documentos e ele deve saber guardar esse documento em uma gaveta específica do seu escritório, porque quando ele for querer trabalhar novamente com um determinado cliente, ele deve saber onde que os arquivos daquele cliente está localizado. Isso é o armazenamento. É onde eu guardo essa informação em um local de maneira que eu possa novamente utilizá-la mais na frente, quando eu precisar. Aí eu vou ter o que? Depois do armazenamento, eu vou ter a recuperação. A recuperação é quando eu preciso daquela informação e eu preciso utilizá-la, preciso trazê-la à consciência. Aí eu recupero essa informação, eu trago ela à consciência aqui, para que eu possa utilizá-la. Então, nós temos esses 3 processos básicos. E dentro desses 3 processos básicos, nós temos os 3 tipos de memória. A memória sensorial, que é o registro inicial da informação. É quando
eu gravo aquela informação por um período de tempo muito curto. O livro do Feldman, ele diz que a memória sensorial só é capaz de guardar uma determinada informação por um período de 1 segundo. E a memória sensorial tem uma memória icônica, que é quando eu absorvo uma informação através da visão. E eu tenho a memória ecoica, quando eu absorvo uma informação através da audição. E aí, é, a próxima memória é a memória de curto prazo. A informação passa por a memória de curto prazo e através do ensaio e repetição eu posso guardar essa informação na memória de curto prazo. E segundo o livro do Feldman, essa informação vai ficar na memória de curto prazo através do ensaio e repetição. Eu consigo trazer ela da memória sensorial para a memória de curto prazo através do ensaio e repetição, e essa informação fica retida na memória de curto prazo por um período de 15 segundos. E a última memória é a memória de longo prazo. É quando, através de um ensaio elaborativo, eu consigo guardar essa informação permanentemente em minha memória e criar um engrama, que é a memória consolidada. Eu me refiro que esse ensaio elaborativo é o meio de você conectar essa informação com a sua realidade. Quando você, aquela informação torna-se útil, e você utiliza ela no seu dia a dia, e aquela informação fica permanentemente gravada. Por exemplo, a retina. Eu estudei sobre a estrutura ocular esses dias. Eu ia falar sobre o termo retina. Então, minha mãe já me tinha falado que um colega de trabalho estava fazendo uma operação da retina e que a visão dele estava um pouco, ele não estava enxergando bem. De fato, a visão dele estava prejudicada, ele não estava conseguindo enxergar as cores, o foco estava embaçado. Então, isso foi muito fácil para mim gravar essa informação, porque eu estudei a retina, que na retina existe os cones, os bastonetes. Os cones são responsáveis pelo foco e são células receptoras que pegam essa energia vindo do ambiente e transformam essa energia em impulsos elétricos e geram as imagens. E na retina existem células responsáveis por foco e percepção de cores. Então eu percebi que a retina é responsável por foco e recepção de cores. E eu associei, eu apliquei nesse exemplo que minha mãe falou. O colega de trabalho não estava enxergando bem, estava enxergando uma visão embaçada, o foco não estava tão nítido, não estava enxergando de longe. Então eu fiz com que essa informação se tornasse útil e me trouxesse um entendimento prático. Então dessa maneira eu consegui locar essa informação na minha memória a longo prazo. Então isso eu chamo de um ensaio elaborativo. Você vai conectar a informação com a realidade, você vai aplicá-la, você vai trazer algum sentido útil para essa informação, de maneira que ela venha ficar fixa na memória a longo prazo. E isso é basicamente o meu resumo sobre os processos fundamentais da memória. Obrigado.